Registrado. Bom, boa noite a todos e todas. A gente vai dar início aqui ao nosso evento da aula inaugural do nosso curso de pós-graduação, especialização em novos direitos, sua integração em relações público-privadas, modalidade de ensino à distância. É o nosso curso da Universidade Federal Fluminense Macaé. Hoje a gente está recebendo o professor Jorge Gomes Coutinho, professor da área de Ciência Política do Departamento de Ciências Sociais da UF em Campos, que vai tratar com a gente do tema Novos Direitos e a Crise da Democracia, apontamentos sobre conjuntura. Professor, o senhor tem a palavra. Ao final da sua exposição, a gente abre para perguntas e debates, considerações complementares. Muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Fique à vontade. Bom, gente, agora dando meu boa noite oficial, eu queria agradecer mais uma vez o convite feito pela pós em Novos Direitos e sua interface nas relações público-privadas da UF Macaé, convite que me foi feito mais diretamente pelo meu amigo de longa data, o Saulo Mendonça. Também muito legal reencontrar aqui a Andresa e outros colegas. A Andresa, inclusive, nós já tivemos até mesmo participação em banca e outras questões mais. Então, é muito bom rever vocês nesse momento tão importante que é justamente do start do curso de vocês, da pós em Novos Direitos. Né? É um momento, sem dúvida alguma, que vocês devem celebrar. Né? É mais uma pós lato sensu na Federal Fluminense. Eu tenho certeza que, não obstante já as contribuições que a UF Macaé e o curso de Direito têm feito, né, no âmbito da graduação e pesquisa e extensão, também, após o Novos Direitos, vai ser uma contribuição importante para a nossa comunidade, até mesmo na região. Então, parabenizo a vocês. E vou, antes, fazer uma confissão aqui, que eu pensei bastante, né, se eu iria... Porque a primeira a intervenção pública que eu faço desde o domingo, né, eu pensei se eu viria devidamente vestido para essa ocasião, mas como eu sei que os colegas do direito são mais formais, eu falei assim, eventualmente pode ser que alguém poderia ficar eventualmente com dor de cotovelo, né, dadas as últimas semanas o que nós conseguimos fazer, mas de toda maneira que eu esteja registrado nesse momento da aula inaugural, estou dando mais sorte ainda ao curso de pós em Novos Direitos, né, essa confissão aqui de uma relação de amor com a Estrela Solitária. Estamos podendo, né? Inclusive, amanhã tem mais. Né? Mas, enfim, agora sem mais brincadeira, né? Eu aceitei o convite, como falei, que o Saulo me fez, para poder fazer essa discussão com vocês hoje. E é uma discussão que eu acho que ela ainda carece de maiores reflexões e até mesmo de respostas. Né? É uma conjuntura que ela ainda não finda, né? Ela está ainda em andamento. Né? E eu acho que é um debate que particularmente interessa, né, a uma pós que se arroga na temática de novos direitos. Né? Eu vou fazer, inclusive, já entrando, né, no debate que eu vou fazer hoje, eu vou fazer aqui um preâmbulo, né, da minha fala. Eu vou citar vocês, né, na definição do que vocês consideram como novos direitos. Né? O termo novos direitos tem como objetivo traduzir uma gama de direitos que surge em decorrência das mudanças estruturais vivenciadas pela sociedade contemporânea, sejam elas mudanças sociais, ambientais, tecnológicas ou econômicas, entre outras. Né? Ou seja, vocês trabalham com uma definição bastante larga, mas que eu acho que ela é muito feliz e muito propícia, né, para essa discussão que nós vamos fazer aqui hoje. Por isso, me apropriei dela, essa definição que vocês dão a novos direitos.
O título da minha exposição é Novos Direitos e Crise da Democracia, apontamentos sobre a conjuntura. Bom, como que eu compreendo, agora, inclusive, antes até mesmo de entrar nesse debate, deixar claro aqui, como o Saulo já me apresentou, a minha leitura não vai ser do campo jurídico. A minha leitura é uma contribuição que eu vou dar dentro do campo das ciências sociais, né? Eu vou transitar aí em algo de sociologia política e algo de ciência política, para tentar trazer perspectivas, né, como eu falei, para além mesmo do campo propriamente jurídico, para que, eventualmente, após considere, né, as eventuais entradas, né, e leituras que eu vou fazer sobre essas questões entre novos direitos e crise da democracia, porque me parece que é algo que é de urgência, né, na conjuntura que nós estamos vivendo. Bom, primeiramente, eu gostaria de trazer aqui uma questão, que é a de que a nossa sociedade, a chamada sociedade moderna, que ela começa a se constituir gradativamente, mais ou menos ali final do século XV, século XVI, se a gente pegar aí como parâmetro de marco da modernidade, da sociedade moderna, as grandes navegações, as sociedades modernas ocidentais, elas são sociedades profundamente complexas. O que ocorre no processo de construção da modernidade, a partir desse processo de expansão, pegando aí Europa, né, Europa Central, digamos assim, para o restante do mundo, mirando aí, no primeiro momento, circulações de mercadorias e pessoas, né? Desde, digamos, desse nascedor, a sociedade moderna, ela é a sociedade da mudança. É a sociedade em que, quando nós começamos a fazer esse processo de circulação, como eu falei, de mercadorias e seres humanos, né, de diferentes pontos do planeta, nós não estamos circulando apenas indivíduos e objetos. Nós, na verdade, estamos circulando junto com isso cultura, elementos simbólicos, normativos. E é uma sociedade, inclusive até já fazendo aqui uma observação e um contraponto, né, daquilo, por exemplo, que o sociólogo, talvez que vocês já ouviram falar dele, que é o Zygmunt Bauman, né, ele falava sobre a liquidez da modernidade, né? Talvez essa nossa sociedade ela já nasça bastante fluida mesmo. E nesse sentido, nós tivemos que pensar, pelo menos, como eu falei, desse início, pelo menos desde o século XVI, instituições e arcabouços jurídicos normativos que dessem conta dessa sociedade que vive em mudança e, para além disso, essa sociedade que ela precisa lidar com um processo de complexificação social, cultural, simbólico, econômico, desde seu nascedor. Né? Ou seja, nós começamos processos de aprendizado e construtivos, né, como eu falei, em termos institucionais, já há séculos, para tentar dar conta dessa complexidade,
como eu falei, se para além da questão da circulação de pessoas e mercadorias e cultura, ainda tinha um elemento muito importante que também está no nascedouro da modernidade, que é a sociedade que ela promete a realização de indivíduos, a realização simbólica desses indivíduos. Mas se você pensar, por exemplo, os grandes heróis modernos, né, dos romances modernos, desde Don Quixote em diante, né, nós criamos uma sociedade que ela promete narrativas complexas sobre quem nós somos, inclusive individualmente. Né? Então, desde então, de maneira, por vezes contraditória, não linear, nós construímos, como falei, instituições, institucionalidades, arcabouços normativos, narrativas, para tentar dar conta desse processo incessante de mudanças, que elas são objetivas, simbólicas, culturais, mas também são subjetivas. Também são sobre o próprio ser humano, enquanto indivíduo, enquanto subjetividade, no quanto que ele se enxerga, e no quanto que ele sonha, no quanto que ele é capaz de projetar, né, para si individualmente e para nós enquanto coletividade. Né? Então, nesse sentido, a minha fala, a minha exposição, eu estou ainda no meu preâmbulo, ela envolve assumir que a chamada democracia, isso que nós chamamos de democracia moderna, ela tenta, que eu estou falando, portanto, para além do regime, eu estou falando sobre uma institucionalidade, estamos falando sobre uma maneira de organizar e pensar a sociedade, né, esse regime novo, que é a democracia moderna, ela tenta, de alguma maneira, acolher, abraçar essa sociedade lancinante que começa a se constituir, como falei, mais ou menos a partir aí do século XVI, a sociedade moderna, a modernidade. Né? E, evidentemente, eu estou assumindo aí, né? Eu estou no campo democrático, né? Eu vou, na minha exposição, defender que este regime, esse modelo, ele é o mais adequado para poder dar conta dessa complexidade, como eu falei, sociocultural, econômica, simbólica e subjetiva, né, que nós vivemos um processo de construção não linear há séculos no Ocidente. Né? Bom, portanto, direitos e uma sociedade culturalmente complexa precisam ter essa institucionalidade apropriada, né? Uma institucionalidade adequada, sabe? Uma institucionalidade que seja porosa e plástica o suficiente para poder dar conta desse tipo de sociedade, né? Que vai se constituindo. Né? Até porque eu posso, depois na minha exposição, eu vou até lembrar, e depois quem quiser voltar a esse ponto no debate, as saídas autoritárias que nós vivenciamos nos últimos séculos, elas se mostraram muito engessadas e pouco eficientes para poder dar conta desses movimentos socioculturais, históricos, econômicos e simbólicos. Né? Bom, esse é um pouco a moldura, digamos, filosófica e teórica que eu vou usar para poder discutir essa questão dos novos direitos da crise da democracia. Né? Agora, eu vou dividir minha fala em dois momentos. Né? O primeiro deles é tentar discutir a construção dessa institucionalidade. Né?
moderna, democrática, né? E no segundo momento, eu vou apontar aí alguns riscos contemporâneos na conjuntura para essa institucionalidade, né? Na medida que eu compreendo que ela, muito provavelmente, os riscos colocam em constrangimento a produção, inclusive, de novos direitos, né? Bom, eu vou começar aqui para poder tentar sustentar meu argumento, e como eu falei, eu não vou utilizar propriamente autores do direito, até porque entre colegas, né, versados, né, seria, no mínimo, insensato, né? Eu acho que o campo que nós podemos dialogar aí um pouco mais proximamente seria algo de filosofia política, né, que inclusive eu vou citar o Locke durante a minha fala daqui por diante, né? Mas agora, propriamente no âmbito do direito, eu não vou entrar, né? Eu vou deixar para vocês, inclusive, tem a expertise para isso, né? Mas eu vou começar essa discussão sobre a criação dessa institucionalidade moderna, né, e da relação entre direitos e democracia, utilizando um autor que certamente eu suspeito que muitos de vocês conheçam, que é um autor da sociologia política inglesa, chamado Thomas Humphrey Marshall. É um cara nascido em 1893 e viveu bem. Ele faleceu em 1981, e o Marshall é um autor importante para poder discutir cidadania, direitos, né, na ótica de uma sociologia política, mas também desigualdade, né, mundo afora. E ele, em 1949, ele apresentou uma conferência, que depois foi publicada num livro chamado Cidadania, Classe Social e Status, em que ele vai discutir especialmente a construção da ideia de cidadania. Eu acho que é um termo que às vezes a gente usa de uma maneira um tanto perdulária, e o Marshall, eu acho que ele vai ajudar a construir, né, o que é essa ideia de cidadania e o quanto que uma institucionalidade democrática, inclusiva, ela é fundamental para a construção de cidadania no estilo moderno. Bom, o Marshall ele faz um estudo de caso sobre a questão inglesa, né? Ele, como eu falei, é um sociólogo inglês, então ele vai construir toda a argumentação dele fazendo um estudo da evolução e metamorfose dos direitos na sociedade inglesa. E ele vai começar a saga, digamos, dos direitos na sociedade moderna. Mas, como eu falei, aqui nesse caso é um estudo sobre a formação inglesa, que depois desse estudo nós vamos utilizar como parâmetro, é um tipo ideal, né? Para quem conhece aí Max Weber, né? Ou já ouviu falar do Max Weber, é uma metodologia, né, que você cria um tipo ideal, né, com pretensão universal, a partir do caso inglês, de um caso empírico, né? Mas que depois nós utilizamos para poder comparar a construção da cidadania em diferentes realidades nacionais, inclusive no Brasil, né? E ele vai começar essa saga dos direitos, especialmente no caso inglês, a partir do século XVIII, né? O Marshall ele vai iniciar a narrativa dele sobre a construção de direitos de cidadania moderna no século XVIII. Mas por que o século XVIII? O século XVIII, para a sociedade inglesa, ela já envolve um processo de consolidação após aquilo que nós conhecemos como a chamada Revolução Gloriosa, que é uma das primeiras revoluções liberais burguesas da história, né? Onde ali, no século XVIII,
se promulga a chamada Bill of Rights, onde nós tínhamos ali um conjunto de direitos e de deveres que referem-se aos indivíduos, né? Aos indivíduos e à propriedade, né? Não por acaso, para quem conhece aí a literatura da filosofia política contratualista lockeana, né, de John Locke, né? Aí tem elementos que você vai encontrar paralelo, né, no texto clássico de Locke, chamado Os Dois Tratados sobre o Governo Civil, né? Onde justamente, dentre as séries de discussões que estão nesse texto, né, o Locke vai justamente discutir que o contrato, ou seja, a formulação do contrato social, visa resguardar os direitos individuais. A propriedade, né, a propriedade privada é conquistada pelo trabalho. E o Locke, nesse sentido, ele tem uma teoria do valor-trabalho, né, no texto dele. Mas que há um elemento sobre propriedade que ele vai para além da posse de objetos por meio de trabalho, que é a capacidade de possuir a si próprio, de possuir o seu próprio corpo. Na medida em que, como eu falei, ainda nesse âmbito de discussão propriamente dos direitos individuais, que o Marshall vai classificar como direitos civis, né? É a posse do próprio corpo que permite a venda da sua força de trabalho, que é sua força vital, a quem você achar que deva vender. Né? Portanto, a gente está falando aí de uma formação de uma cultura do trabalho na modernidade, que é uma cultura do trabalho que ela não é do trabalho cativo ou da relação de servidão, mas relação de trabalho moderna, e que só é possível, só é viável se você possuir a si próprio. Né? Ou seja, para além das posses de objetos e de terras, né? Esse início, né, da discussão sobre direitos individuais, né, eles envolvem a propriedade de si, a soberania de si. Né? Eu não preciso, digamos, maltratar demais a imaginação de vocês para poder pensar que, a partir desse momento da propriedade de si, você também pode extrapolar a liberdade de consciência, liberdade de pensamento, liberdade de crença. Né? Ou seja, mais uma vez, você vai criando uma institucionalidade e, evidentemente, aí entram os colegas, também um regramento jurídico-normativo que faça o reinforcement dessa reivindicação social, né? Assegure, assinale, é o campo do jeito positivo, né? Garanta, né? E permita, né, com que desse elemento básico individual você desencadeie depois consequências sociopolíticas e culturais que são poderosíssimas. Mas para isso, como eu falei, você tem que... vocês notem o seguinte, a chatice, inclusive, de quem é das ciências sociais. Né? Primeiro vem a mudança social. Primeiro vem mudanças concretas. Né? A sociedade estamental, né, feudal, ela apodrece, né, com sua estrutura normativa, simbólica, né, por conta de mudanças concretas que estavam acontecendo na sociedade,
E nesse meio tempo, nós vamos meio que tentando achar caminhos a poder regrar e acolher de uma maneira mais eficiente, né, organizando isso, essas mudanças sociossimbólicas culturais, né, num arcabouço institucional. Né? E isso é uma novidade fantástica. Porque a partir disso, desse momento, como eu falei, no caso inglês, que depois eu vou extrapolar para outros momentos, né, que você cria uma ideia de uma cidadania moderna, que é uma novidade, em que todos os membros daquela comunidade política vão ter um status universal. Né? Um status universalmente compartilhado de direitos. Né? E é desse momento embrionário da construção de direitos civis, inclusive era uma senhora novidade, porque se vocês olharem a sociedade anterior, né, era uma sociedade, na verdade, estamental, onde você tinha, na verdade, os grupos sociais tinham direitos diferentes, para não dizermos privilégios, né? Mesmo que morassem na mesma comunidade política, habitassem a mesma comunidade política. Né? Então, quer dizer, desse momento inicial, né, o Marshall vai, com a argumentação dele extremamente erudita, vai defender, olha, é a partir dos indivíduos, esses direitos individuais, direitos civis, que vão sendo constituídos, assegurados, em resposta a mudanças sociais concretas, né? E daí você vai criar uma institucionalidade, um pacote de direitos e instituições específicas para defender esses direitos, que nós vamos ter depois o conjunto de mudanças e de ampliação desses direitos e complexificação dos mesmos. E o Marshall vai dizer que as sociedades modernas elas vão construir um rol complexo de direitos, para poder dar conta justamente das questões, como falei, sociossimbólicas, econômicas e culturais concretas que ocorrem nas sociedades modernas. A institucionalidade e os direitos, eles tentam abraçar, né, acolher e organizar essas mudanças que vão acontecendo. Daí, do século XVIII aos direitos individuais, civis, Marshall vai dizer que justamente o século XIX vai ser o século dos direitos políticos. Né? Na medida em que... e essa é uma questão que, de fato, aí que me compete mais diretamente, por ser um cara da área de ciência política, a participação política. E por participação, estou dizendo você poder participar, né, dos processos de eleição de representantes, que o nosso regime é o regime do governo representativo. Portanto, há uma díade de representantes e representados. Né? E o século XIX é o século, justamente, mais uma vez pensando no caso inglês, né, em que a demanda, a reivindicação pela criação, para além dos direitos civis, também de direitos políticos. Onde, justamente, os grupos sociais eles possam não somente reivindicar a participação enquanto eleitores, aqueles que escolhem representantes, mas também que eles possam se colocar como candidatos a representantes. Isso é uma novidade também fantástica, né? Porque se a gente pensar aí, caso inglês, mais uma vez, né, a sociedade que vai se construindo é uma sociedade de alta urbanização, em que é a sociedade fabril, né, propriamente, né? A sociedade das fábricas, né? A sociedade da construção dos grupos operários. Né? Você vai criando nucleamentos urbanos de trabalhadores fabris, né, em que esses vão se identificando uns com os outros. Inclusive, há um texto lindíssimo do Edward Palmer Thompson,
chamado A Formação da Classe Operária Inglesa, que eu recomendo bastante a leitura. E esses grupos vão se identificando, urbanos, em a mesma condição, né, e vão exigindo, né, até porque já tinham aí resguardados alguns direitos civis individuais, né, como falei, liberdade de consciência. Então, se você tem liberdade de consciência, você pode também se reunir e falar a respeito de suas questões, de como você percebe a sociedade, o mundo, das suas demandas, né, da forma como você está achando os problemas que você compartilha entre os seus iguais. Isso é possível por conta desse solo de direito individual, civil, né? Você tem liberdade de consciência, ou seja, ninguém deve lhe oprimir, coagir por aquilo que você está pensando, né? Então, a partir disso, os direitos políticos, eles se constroem, eles se apresentam, né? Levando, inclusive, até mesmo a formação do Labour, né? O Partido Trabalhista Inglês, né? Que é uma realização, né, centenária, né? A entrada justamente dos trabalhadores, né, na Câmara dos Comuns, tendo seus representantes legítimos, eleitos por trabalhadores também, né? E, obviamente, outros direitos, tantos políticos, são reivindicados, né? Não somente de classe, mas também das mulheres, né, que gradativamente elas, o movimento sufragista, né, vai reivindicando justamente a participação das mulheres, né, não somente para participarem dos processos eleitorais, mas também para terem representantes, né? Bom, indo adiante, né, até porque já são 19h07, né? O Marshall vai dizer que desses direitos civis, direitos políticos, como falei, que vão sendo constituídos em resposta a mudanças sociais concretas, mas que também são processos derivados de conflito social. Grupos diversos, com motivações diversas, exigem que sejam resguardados seus direitos, sejam enquanto indivíduos, enquanto individualidades, enquanto subjetividades, enquanto proprietários, né, de si, proprietários também de posses. Depois, o direito de se organizar, de participar coletivamente. E o século XX, até porque, como eu falei no início da minha fala, o texto do Marshall é um texto de 1949, né, portanto ele está discutindo aí no pós-Segunda Grande Guerra, né, onde estava se pensando, inclusive, em reconstruir a Europa, sob bases liberais, né? O século XX ele foi pródigo em experiências autoritárias, e o Marshall é um autor liberal social. Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui construindo uma narrativa que organize esse processo de construção dos direitos da cidadania moderna dentro de um arcabouço institucional democrático e liberal. Que vocês notem que ele reconhece o conflito como um elemento deflagrador de construção de direitos e de cidadania, mas ele não fala em nenhum momento sobre a repressão dos mesmos. Ele fala, sim, sobre um processo de construção de uma institucionalidade, como falei, plástica e porosa, que dê conta e abarque esses conflitos em um status universal. Para todos. Para todos, e ao mesmo tempo, como o Marshall, Thomas Humphrey Marshall, é um autor liberal, ele também reconhece que as classes sociais elas são diferentes, elas são diversas. As desigualdades elas fazem parte do repertório moderno. Mas
É preciso ter um elemento universalizante que, de alguma maneira, abraça essa diversidade e a acomode para que nós não entremos em aventuras autoritárias diversas, que é algo que eu vou falar um pouco mais adiante. Mas, enfim, então, se o século XVIII é o século dos direitos civis, o século XIX é o século dos direitos políticos, o século XX é dos direitos sociais, onde se reconhecem que os cidadãos modernos, que já têm um status universal compartilhado, eles devem ter aí um ponto mínimo de partida em termos de vivência material, mínimos sociais, para que as pessoas possam exercer com plenitude, inclusive, seus direitos civis e políticos. Porque o Marshall aí, ele demonstra uma sensibilidade, ele está falando aí, como falei, em 49, ele estava sendo constituído aí, o que vai ser depois o Estado de Bem-Estar Social Europeu, o Welfare State Europeu, está dizendo o seguinte: não é possível pessoas em condições de miséria elas conseguirem exercer direitos civis e políticos. Né? Então você tem que ter um patamar mínimo para que as pessoas elas possam ter essa vivência real, ou seja, uma maneira real e concreta de se vivenciar direitos civis e políticos. Como é que você vai, por exemplo, aspirar, né, sonhar no campo da subjetividade, liberdade de consciência, passando fome? Né? Ou como é que você vai justamente ter autonomia política, né, e disputar politicamente com outros grupos numa condição de vulnerabilidade social extrema? Não é possível. Então, para o Marshall, como eu falei, está aí acompanhando o nascimento do Estado de Bem-Estar Social Europeu, né, você ter direitos sociais garantidos é algo que viabiliza os outros direitos anteriores, de uma maneira mais ampla e mais universal ainda. Ou seja, ao final, o Marshall ele vai construir uma teoria da cidadania moderna e dos direitos com esses três vértices: o civil, o político e o social, né? Universalmente compartilhados e mandados à comunidade política determinada, né? E daí nós vivemos, né, no Ocidente, né, dentro dos regimes democráticos, né, tentativas de acomodar essas demandas, tentativas de absorvê-las e garanti-las, até porque, como eu falei, você só tem direitos civis em democracia. Né? Você só tem direitos políticos universalmente compartilhados em sociedades democráticas. Não é viável você ter esse pacote de direitos modernos, né, inclusive os sociais, e todo esse pacote marshalliano fora da democracia. Até porque, como eu falei, a democracia ela lida com o conflito. Ela tenta dar conta, trazer o conflito para dentro do sistema e tentar, mediante processos deliberativos, dar conta desses conflitos. Então, a democracia, para essa institucionalidade cidadã, moderna, de construção de direitos, e mais uma vez, voltando ao início da minha fala, para uma sociedade que ela onde o constante é a inconstância, onde o natural é a mudança, por conta justamente mesmo da nossa sociedade, se uma sociedade acelerada em termos tecnológicos, econômicos, etc. Essa institucionalidade, ela como falei, ela tenta abraçar e ela tenta, como falei, organizar, né, dentro desse pacote, como falei, de direitos civis, políticos e sociais, pelo menos
como falei, parando aí com Marshall no final dos anos 40, né, essas mudanças sociais concretas dentro de um arcabouço democrático. Daí por diante, aí convidando aí os colegas, né, os novos direitos, pelo menos dentro de uma perspectiva inspirada na leitura do Marshall, onde você vê, por exemplo, a cultura, a história como direito, né, como direitos de nova geração. Eu falei 3 gerações de direitos, né, os civis, políticos e sociais, mas aí entra também a questão da cultura, da história, do patrimônio material, a natureza, que constitui agentes que vão falar em nome dela, né, a questão socioambiental, né? E mais uma vez você vê essa institucionalidade democrática tentando dar conta dessas novas demandas. Mas como eu falei anteriormente, as sociedades modernas, elas são assim desde ser nascedouro. São tentativas, como eu falei, pelo menos de uma ótica institucional política, de dar conta, né, de abarcar novas demandas e novos agentes e elaborar respostas jurídico-normativas institucionais. Né? Ao ponto, por exemplo, da gente assumir, né? E nisso há uma inteligência institucional democrática, do Estado de Direito, assumir que as sociedades elas são plurais. As sociedades realmente existentes, modernas, elas são plurais, elas não podem ser diferentes disso. Até mesmo pela dinâmica de funcionamento das mesmas. Então você reconhece que esse pluralismo existente ele não é um problema, ou não deveria ser. Pelo contrário, deve ser preservado. Inclusive o pluralismo como uma consequência de circulação, como falei mais uma vez, de pessoas e mercadorias. Agora mesmo, né, há discussão sobre a assinatura do Tratado do Mercosul com a União Europeia, que nós estamos falando ali sobre circulação de mercadorias e pessoas. E não mais do que isso. Você não tem como, subjetivamente, ser mais o mesmo no processo de circulação com o diferente. Né? Mas a gente parte da premissa de que a diferença é um patrimônio moderno. Patrimônio esse defendido, inclusive, por liberais democratas e por socialistas democratas. Né? Bom, mas qual é o ponto? Aí já encaminhando para a parte final dessa discussão sobre a crise da democracia. O que eu estou chamando de crise da democracia? Né? Até porque, Saulo, eu tenho acho que mais 10 minutos, mais ou menos. É isso, né? Beleza. Isso, fica à vontade. Tá ótimo. Então, o que a gente está chamando de crise da democracia? Né? Pelo menos, eu vou fazer uma síntese improvável, né? E uma síntese impossível também. Né? É uma larga produção, especialmente na ciência política, nos países centrais e aqui entre nós, os últimos mais ou menos, vamos botar aí 15 anos, mas com maior ênfase nos últimos 8 anos, né? Uma produção que envolve autores como Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, David Runciman, Yascha Mounk, Adam Przeworski, né? No Brasil, Marcos Nobre, Leonardo Avritzer, falecido Vanderlei Guilherme dos Santos, o patrono da ciência política brasileira contemporânea, que nos deixou há pouco tempo, mas deixou uma contribuição sobre crise da democracia. O que a gente vê nesse conjunto de autores
é que a crise da democracia é uma crise dessa institucionalidade que tenta abraçar a pluralidade existente nas sociedades modernas e tenta elaborar respostas pacíficas a essas demandas, construindo arcabouços jurídico-normativos que garantam a produção disso que talvez seja o grande mote dessa pós, que são os novos direitos. Ou seja, por exemplo, aí como falei de forma mais acelerada, né, desde a década de 10, né, desse século, das revoluções coloridas, né, a Primavera Árabe, né, e outros movimentos que aconteceram aí o final da primeira década do século XXI, Occupy Wall Street, né, e outros movimentos, Europa, Ásia, Oriente Médio, Brasil, América Latina, né, aconteceram reacomodações no sistema político e nas sociedades, né, em que esse sistema construído por séculos, como falei, de maneira contraditória, não linear. Sim, nós tivemos diferentes experiências autoritárias, especialmente no século XX, que levaram a interrupções essas que se mostraram muito custosas desse aprendizado democrático. E por custosas, estou falando de vidas humanas, de milhões de pessoas mortas. Né? Você chega nesse momento, né, do século XXI, onde essa institucionalidade ela é questionada por cidadãos e por seus líderes. Onde parece que essa pretensão universalizante da construção de direitos, que é o status cidadão moderno, muito bem descrito por Thomas Humphrey Marshall, ela não deve mais ser universalizante. Por exemplo, se pensar a crise dos imigrantes na Europa, a xenofobia em França, Espanha, com Chega em Portugal, né, que você vê olha, esse status de direitos civis, políticos e sociais aí, eles não devem ser para todo mundo, não. Só para os europeus, natos. Ou seja, você coloca um bloqueio para essa pretensão universalizante. Você deve, inclusive, pensar, né, que a convivência democrática ela envolveria, por exemplo, nós lidarmos com uma pluralidade política, né, de opiniões, né, e etc. Onde você lida com adversários e não com inimigos elimináveis. Aí você vê discursos apontando para a eliminação dos adversários. Você vê ainda, nessa mesma sociedade, eu falei que e parte de nós absorvemos esse aprendizado cidadão e defendemos essa institucionalidade plástica. Uma parte, por exemplo, da sociedade ela se apavora quando se vê diante de grupos que reivindicam o seu direito de viver sua sexualidade e a própria diversidade sexual. E esses grupos devem ser atacados e perseguidos por serem quem eles são. Ou seja, você nega direitos civis. Você os particulariza. Ou seja, esse movimento de crise da democracia, que eu estou resumindo bastante, ele parece ser um movimento em que ele quebra os princípios dessa cidadania moderna, tenta frear a dinâmica da plasticidade institucional que nós construímos, como eu falei, a duras penas nos últimos séculos, em prol
de uma sociedade particularizada, de uma sociedade tribalizada, onde você, como eu falei, rompe um pacto que ele está desde os primórdios do iluminismo, né, do movimento iluminista, que na verdade existem iluminismos nacionais, né, o iluminismo escocês, iluminismo alemão, iluminismo francês, tem suas particularidades, mas a ideia de que nós nos vemos como uma humanidade única, uma perspectiva universal, e que nós devemos construir uma institucionalidade cada vez mais aberta e porosa a essa humanidade na sua diversidade constitutiva e, contemporaneamente, que dê conta não somente da humanidade, mas também do planeta. Né? Dos direitos à natureza, né? Dos animais, da flora, né? Dos ecossistemas, né? Tudo mais restante. Né? Então, nesse sentido, encaminhando para poder fechar, digamos, como militante do campo democrático, né, que a área de ciência política brasileira, ela majoritariamente é constitutiva e constituída por democratas, por gente que a esquerda e a direita vê a democracia como um ponto inegociável por conta dos experimentos autoritários que nós já tivemos, né, que produziram, como eu falei, consequências diversas, francamente negativas para quem a abraçou, no Brasil e no mundo. A gente considera que a democracia, ela aí, lembrando um filósofo da política brasileiro, falecido, e muito querido, que era o professor Carlos Nelson Coutinho, a democracia deve ser um valor universal, né, a ser defendido. Não a força, porque seria antidemocrático, mas que a gente não deve admitir retrocessos institucionais, jurídicos, normativos, porque, em última instância, eles implicam a opressão e a repressão e a perseguição da diversidade constitutiva da humanidade. E que bom que nós somos diversos. Porque é assim que nós crescemos culturalmente, normativamente, eticamente, filosoficamente, simbolicamente, subjetivamente, convivendo com as diferenças. Né? Como falei, sempre respeitosa. Né? Até porque todo o arcabouço dos Estados Democráticos de Direito envolve, inclusive, salvaguardas para quem não assuma o respeito. Né? E para vocês eu não preciso explicar isso. Né? Mas, enfim, a democracia como um patrimônio, e somente, por fim, agora poder encerrar, é nessa institucionalidade que é possível, que é viável, que é crível a construção de novos direitos, da maneira mais ampla possível. Então, é isso. Eu queria agradecer a audiência, né, a paciência de ouvir alguém da ciência política, né, e da sociologia. E hoje, inclusive, é o dia dos sociólogos, né, o dia 10 de dezembro, então também é um tributo que a gente paga também à sociologia aqui, que é a minha primeira área, não estou nesse cientista político só depois. Então, agradecer a vocês aqui a audiência, a paciência, né, para essas ideias esparsas para essa noite de dezembro. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Uma honra estar com vocês aqui. Jorge, a gente que agradece. E no início, quando você levantou a camisa do Botafogo, eu imaginei que você fosse falar alguma coisa sobre o dia do sociólogo. Mas aí você quebrou o protocolo, então eu acabei me esquecendo de fazer essa consideração inicialmente. Mas é justificável, né? É um evento histórico. Eu sou botafoguense. Eu acho que você é sociólogo, rapaz.
a gente aproveita que está gravando e deixa aí registrado para os anais da UF esse momento histórico. Eu, de fato, não sabia que conhecia tanto botafoguense. Fui descobrir recentemente. Bom, mas voltando à seriedade, a gente agradece pelas suas palavras, né, pela sua exposição. De fato, é um momento de oxigenação de ideias. E para passar para o momento de perguntas, aí quem quiser fazer alguma colocação, vou pedir para fazer inscrição aí, levantando a mão aqui por ordem, para eu poder chamar na mesma sequência. E já deixo a minha primeira colocação, né, considerando aí o que você apresentou, as ideias que você trouxe para a gente. Você acha que a gente pode especular a partir desse modelo para a nossa realidade no Brasil? Uma primeira pergunta. Bom, numa primeira instante, essa é uma primeira pergunta, né? Dependendo aí do que você apresentar, se você acha que é possível a gente pensar em alguma coisa a partir desse modelo para a nossa realidade do Brasil. Se for positivo, beleza, senão eu já nem faço outra pergunta. Já encerro. Mas deixa aí para vocês fazer essa colocação. Alguém fez alguma mensagem aqui no chat? Não? Tá. Então eu já entro te respondendo aqui, Saulo. Sim, por hora não vi ninguém levantar a mão aqui. Se alguém quiser fazer alguma colocação, reitero aí o pedido, faça a levantação de mão para a gente poder chamar pela ordem. Tá. Gente, inclusive, quem quiser também escrever no chat, eu também estou lendo aqui, tá? Não precisa ser uma pergunta oralmente expressa, não, tá? Pode ser também no chat, eu estou lendo aqui. A Mágila levantou a mão. Vamos fazer o seguinte, Sala, vamos passar para... Eu vou ver a pergunta da Mágila e respondam vocês dois em bloco, pode ser? Tá, Jóia, com certeza. Então, Mágila, Mágila, por favor, fique à vontade. Professores, colegas, boa noite. Muito brilhante a exposição do professor e me trouxe algumas dúvidas, assim, professor, se na sua visão esses novos direitos existem e são reconhecidos só quando essas democracias são consolidadas, ou se é possível que a gente tenha um reconhecimento desses direitos numa fase de transição democrática. Porque o senhor falou sobre a crise da democracia, um pouco sobre a consolidação dessas democracias, mas eu fiquei pensando sobre qual seria a relevância de uma transição democrática, o que ela teria a dizer sobre os novos direitos. Muito bom, muito bom. Excelentes questões, agradeço aí ao Saulo e à Mágila. Bom, acho que talvez eu consiga responder os dois juntos. Existem os chamados estudos de transição democrática, Mágila. E Brasil, especialmente, a gente tem uma produção enorme da ciência política, da sociologia política sobre sociedades em transição, ou seja, nós vivemos um regime autoritário, né, civil, militar, por mais ou menos 21 anos, dependendo da maneira como se conta, né? E o que nós percebemos é que, pelo menos, Mágila, o pacote de direitos cidadãos moderno, ou seja, como falei, que há aí essa expressão, usando Marshall, né? Como falei, um cara que estava escrevendo no final dos anos 40. Os elementos civis, políticos e sociais, eles não são viáveis em sociedades não democráticas. Pelo menos a totalidade dos mesmos não. Por exemplo, vamos pegar concretamente o Brasil, né? Que é o objeto da pergunta do Saulo. Nós tivemos, né, na década de 60, a supressão, né, dos partidos e a criação de um bipartidarismo artificial. Ou seja, isso já implica aí redes políticos, né, não há.
né? As questões, por exemplo, da direito, por exemplo, da inviolabilidade do lar, né? Que é uma questão básica de direito civil, né? A gente sabe que os agentes da ditadura se lixavam para isso, né? Enfim, então, você, em sociedades modernas, você acaba tendo uma produção de direitos. Aí pouco importa se elas são sociedades mais autoritárias ou democráticas. Mas a questão da vigência desse arcabouço de direitos no sentido pleno, ela não é viável em sociedades não democráticas, e ainda, né, por ser uma estrutura repressiva, esse elemento do conflito que gera novos direitos, ele acaba sendo solapado, né, porque não é possível que esses conflitos se expressem livremente e sejam filtrados pelas instituições democráticas, por exemplo, ou pelas instituições políticas e jurídicas, né, que eles vão ser reprimidos, né, que é no caso de campos mais autoritários, né? E para poder fechar, até para além do Brasil, né, se pensar, por exemplo, numa sociedade como a russa hoje, né, há um processo de cerceamento dos direitos civis da população LGBTQIA+, que é muito forte. Então, você não tem uma universalidade desses direitos civis na Rússia, por exemplo, nesse momento, né, na Rússia de Putin, né? Então, aí nós podemos discutir, né, se é de fato democrático uma sociedade assim, né? Agora, mesmo que a transição ela não garante, né? A democracia precisa ser plena por uma vivência, né, plena desses direitos, da criação de novos direitos, né, e etc. E Saulo, eu acho que esse é um ponto que nós temos nesse momento no Brasil, na nossa perspectiva, a grande divisão política hoje é entre o campo democrático, aí que engloba uma direita democrática, que envolve uma esquerda democrática, e um campo autoritário, né? E esse campo autoritário ele é competitivo em termos eleitorais, né? Ele é bastante popular, né? E para a gente que acompanha a sociedade brasileira e estuda a sociedade brasileira, a nossa sociedade ela vive ainda um risco democrático, né? Da sobrevivência do regime, né? Até porque esse conjunto de elementos que nós vimos no noticiário, né, até mesmo nas últimas semanas, colocam aí que há agentes da sociedade civil e agentes do Estado, né, que volta e meia se organizam para colocar esse regime abaixo, né, ou subvertê-lo, ou modificá-lo de uma maneira que ele não consiga manter essa institucionalidade que eu falei, que ela é porosa à pluralidade e ao conflito. Entendeu? Então, do presente, digamos que a sociedade brasileira e a democracia brasileira ainda inspira cuidados. Não é o caso de estar respirando por aparelhos, né? Mas que ainda ela lida com forças sociais e políticas, né, que elas não são afeitas até mesmo a uma ética democrática, né? Isso para esse momento, né? Então, cabe acompanhar. Mas na média, até porque eu já vi que a Natália levantou a mão aí, na média, digamos que se considera que a sociedade brasileira ela demonstrou uma resiliência democrática nos últimos tempos, mas que ela ainda não é um Olimpo democrático propriamente, né? Mas ela demonstrou uma resiliência. O que é algo, inclusive, atestado por um cara que é o Steven Levitsky, que escreveu aquele clássico contemporâneo,
como as democracias morrem. Esse diagnóstico é dele. A democracia brasileira, ela demonstrou resiliência. Eu concordo com ele. Beleza. Natália Madureira, fica à vontade aí, faz suas colocações. Boa noite, professores. Professor Jorge, te agradeço pela exposição. E eu gostaria de colocar uma questão aqui, porque eu gostei muito desse tema, inclusive porque toca um pouco do meu TCC, né? Que eu quis fazer uma discussão de realmente quem são os não alcançados pela Constituição Cidadã, né? Então, quem é o cidadão no Brasil? Então, e eu peguei como fundamentação teórica, eu peguei o Habermas, né, para falar um pouco da teoria da ação comunicativa, mas numa hipótese de trazer para o Brasil, eu quis contrapor a teoria do Habermas com a escrita de Carolina Maria de Jesus. Então, assim, de mostrar justamente como até a ausência dos direitos políticos, né, como são enxergados pelo cidadão que está ali, mas não é enxergado pela democracia. E aí a questão que eu te coloco seria viável a gente falar de uma plenitude da democracia, ou será que a democracia ela já não nasce na crise? Né? Então, me parece um pouco essa utopia e eu gostaria de te ouvir falar um pouco sobre essa questão do bloqueio à pretensão universalizante, porque é até uma questão, não dá para a gente definir, né, direitos humanos e nós ficaríamos aqui por dias e dias, mas nós falamos em características e a universalidade não é uma característica. A gente fala numa pretensão de universalidade, porque isso não se concretiza. E não se concretiza por interesses, inclusive, de quem está, porque as instituições elas são regidas por pessoas. Então, quem são essas pessoas que estão à frente das instituições? Então, eu queria tentar entender um pouquinho mais esse conceito da crise da democracia, como o senhor colocou, uma crise da institucionalidade, que tenta abraçar a pluralidade existente e tenta elaborar respostas pacíficas a essas demandas. Então, eu fiquei um pouco refletindo sobre isso. Bom, Natália, eu agradeço a generosidade também da tua questão, da abrangência. Habermas é um velho conhecido aqui. E a Carolina de Jesus também. São duas expressões da intelectualidade, né? Na medida que intelectual é aquele que organiza o mundo, né? Então são duas expressões diferentes. Eu acho que você colocou questões muito importantes. Eu vou tentar dar conta. Primeiro, a pretensão da universalidade na diversidade envolve uma construção de direitos, pelo menos aí informado, né, filosoficamente, inclusive pelo próprio Habermas, mas não somente pelo Habermas, por outros autores também. É preciso uma construção não opressiva desses direitos. Aí que a gente consegue construir parâmetros universais que tentem dar conta da diversidade realmente existente. Senão você cria colonizações, imposições autoritárias, né? Então, e eu acho que é sempre desafiador, mas, ao mesmo tempo, eu compreendo que a matéria-prima dessas instituições, por lidar com a sociedade moderna, ela é capaz de se torcer de diferentes formas, né? Como falei, essa plasticidade que eu acho tão bonita das instituições modernas, eu acho que ela é capaz de abranger. A questão é que aí entram os conflitos, aí entram os interesses concretos, conflitantes também, né? Entram as correlações de força, né? Em especial, eu não sei se você vai continuar estudando isso, Natália, eu vou sugerir a você também um autor brasileiro, que talvez você já tenha escutado, que é o Zé Murilo de Carvalho, né? Ele escreveu um texto chamado A Cidadania, um Longo Caminho, pensando em Brasil. Em Brasil, como a gente sabe, como dizia o querido Milor Fernandes, o Brasil ainda tem um longo passado pela frente, né? E isso, inclusive, na construção de instituições e de direitos, né? Mas o que eu te digo, Natália, na imanência da construção institucional,
é um fazer constante. Né? A construção das instituições modernas, aí citando um outro autor que eu sei que também ele tem um diálogo com a galera do direito, que é o Luhmann, né? O Niklas Luhmann, especialmente importante para a gente também, você vai lidar com novos aprendizados. Né? E por isso que é importante a gente ter agentes, inclusive do campo do direito, com uma formação humanística e sensibilidade para poder ajudar na construção. Uma construção que ela vai ser sempre multiprofissional. Aí junta a gente das ciências sociais, vocês do direito, assistentes sociais, pessoal da medicina, né, tentando abarcar aí e cumprir, aí mais uma vez lembrando Habermas, as promessas não cumpridas da modernidade, que era gerar uma sociedade mais solidária e mais fraterna, mas que isso é uma construção de fato, né? Não seria nos dado pronto, Natália. Teríamos que fazê-lo, né? Mas eu não sei se respondi, mas obrigado pela pergunta e pela generosidade também. Respondeu sim, professor, muito obrigada. Eu acho que é um tema que nós passaríamos aqui dias e dias e chegaremos a conclusões diversas, né? Eu acho que a grande questão é não esquecer do que já foi feito, mas também não esquecer do que nós ainda temos que fazer, né? Então, porque eu acho que a grande questão que se coloca é que modernidade nós estamos nos referindo, né? Se nós olharmos, por exemplo, para os índices de pessoas em situação de rua, de doenças que já foram erradicadas, mas que estão voltando, mas que ao mesmo tempo nós exportamos as vacinas. Então, assim, sempre a sociedade está pedindo mais, mas para além de se atentar para o que está surgindo, não deixar de ver o que já existe e que não está sendo visto, né? Eu acho que essa é uma das grandes questões. E por isso eu acho tão importante essa pós-graduação com esse tema, né? Uma especialização em novos direitos. Então, o que está sendo demandado, mas também o que nós já temos. E, inclusive, o tema dessa aula inaugural me é muito caro por essas questões e principalmente por falar da democracia, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. O que eu posso dizer é que sem democracia não é possível. Simplesmente não é possível. Não é viável. Por isso que a gente tem feito esse trabalho de defesa do regime. Que é uma coisa até curiosa. Eu vou falar uma anedota, né, da área. A gente achava assim que, olha, a democracia ela avançou bastante, né, nos anos 80 e 90 do século passado. Até que tem um livro que recomendo, chamado A Terceira Onda de Democratização, de Samuel Huntington. A gente achava que agora, aí chegou o Fukuyama, Francis Fukuyama ali na virada do fim da Guerra Fria, falou assim, olha, agora é o fim da história, agora é a democracia liberal mesmo, tá tudo certo, tá tudo garantido. Aí chega o século XXI e fala assim, opa, não tão rápido. Tá garantido, não. Então a gente está vivendo esse momento, mas eu sempre acho que os desafios sócio-históricos são colocados sobre as gerações que são capazes de dar conta dos desafios. Nós somos construídos nessa mesma sociedade que os desafios estão postos. Na mesma matéria que eles são, nós também somos. Então eu acho que é viável, né, pensar soluções. Sal, seu microfone está desligado. Desculpa, obrigado. Bom, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou alguma colocação, alguma contribuição? Não. Bom, então acho que a gente pode caminhar para o encerramento, é isso? Vamos fazer nossos agradecimentos, então, ao professor George. Essa foi uma primeira atividade, né, que a gente realizou nesse formato.
com um convidado externo, a gente pretende realizar outros ao longo do curso, como eu falei inicialmente, e sempre com essa proposta de gravar para a gente municiar o nosso canal lá no YouTube e deixar esses registros aí para as próximas turmas, para os próximos alunos de graduação, de pós, etc. Então, a gente... Opa, tem alguma mensagem aqui? Saulo. Gostaria de saber se chegou a ser criado algum grupo de WhatsApp conforme... Então, Ingrid, eu não sei, eu passei o link para os e-mails, para o e-mail dos alunos, mas não sei. Eu posso reenviar o link que... É isso. Então, alguém já vai te mandar o link aí. E aí aproveito que a Ingrid fez essa pergunta e reitero a pergunta inicial lá sobre a representação discente. Se foi indicado alguém aí, depois vocês me passem, por favor, quem foi. Tá, joia? De nada. Disponha. Bom, então é isso. A gente agradece mais uma vez ao professor George pela sua contribuição, pelo seu tempo, pela sua presença, participação. É uma alegria poder contar com a participação dos colegas de campus aqui. O George, em especial, é um amigo antes da UF, de longa data, que a gente tem o prazer de poder estar dividindo esse momento. Agradeço aos colegas da casa, o professor Jorge, Francisco, Heron, que também se fizeram presentes aqui, e a todos e todos os alunos do nosso curso de pós que permaneceram até o final com a gente. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. E a gente segue se falando aí, beleza? Obrigado, pessoal. A gente está, então, por encerrar nossa atividade aqui. Vou encerrar a gravação aqui. Um abraço.